Oi, gente! Então, essa é a segunda videoaula, parte 4. Se vocês não assistiram a primeira, assistam, porque depois eu vou disponibilizar a lista de exercícios. Então, pirâmides etárias. O que é uma pirâmide? Para que ela serve? As pirâmides etárias são representações gráficas que auxiliam no estudo da estrutura da população, por faixas etárias, jovens, adultos, idosos, e por sexo feminino e masculino. O uso das pirâmides etárias como indicador social permite o estudo da organização de determinadas sociedades, sendo útil na elaboração de políticas públicas voltada ao desenvolvimento social e econômico de uma sociedade. As pirâmides refletem, portanto, a evolução demográfica, demonstrando a expansão, declínio ou estabilidade de uma população. Vamos entender tudo isso na prática, né, que facilita. Uma pirâmide etária. Uma pirâmide etária, essa aqui é do Brasil, no ano de 2018. Uma pirâmide etária, ela sempre vai ser dividida pela base, corpo e ápice. A base, o corpo e o ápice. O ápice também recebe o nome de topo. Então, ápice e topo não se confundam, significa. Então, a pirâmide, ela é dividida desse seguinte modo. Do lado esquerdo vai ser sempre representando os homens, do lado direito representando as mulheres, no meio a idade, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, 10 a 14, 15 ao 19, e aqui a população de uma forma absoluta. Que dados conseguimos obter só por olhar essa pirâmide? Você percebe aqui que a taxa, aqui não representa a base, aqui não representa o que? A taxa de natalidade. Então, observando aqui, você percebe que a natalidade está muito alta. A natalidade das mulheres está quase chegando no 8 e o dos homens também. Então, você percebe que o Brasil, no ano de 2018, tinha uma grande taxa de natalidade. A população adulta, que é representada pelo corpo, era bastante, e o Brasil tinha poucos idosos. A natalidade alta, ela é boa? Sim, porque lembram da taxa de reposição de 2,1? A taxa de natalidade tem que ser alta, mas nem tanto, porque uma alta taxa de natalidade, chegando, por exemplo, ao 10, é mais de uma característica de um país subdesenvolvido, porque ainda não fizeram um controle de natalidade. Ter uma pirâmide com o corpo bastante largo é bom? Sim, é ótimo, porque o corpo largo representa os adultos. E os adultos são a população economicamente ativa. Lembra da PE? Os adultos trabalham e geram renda para o país. Uma população com um topo totalmente largo. Você vê que do Brasil em 2018, aqui não tá tão largo, olha. O número de idosos aqui tá razoável. Só que se essa pirâmide tivesse uma alta, isso aqui, tivesse bastante largo aqui, representaria que o Brasil tinha bastante idosos. Isso é ruim? Não é muito de bom ou ruim. É porque um topo muito largo representa grandes gastos com o quê? Com saúde pública, previdência social, com remédios. Então, assim, fiz algo mais geral sobre as pirâmides, mas eu vou detalhando isso ao longo da videoaula. Essa daqui é uma outra pirâmide etária do estado de Goiás, no ano de 2018. O modo de observar, de analisar, é exatamente igual ao do outro. Só vocês podem perceber que, assim, ela só tem um outro design. Mesma coisa do lado esquerdo, os homens, do lado direito, as mulheres, o número de população absoluta, o ano de 2018, as idades, só que aqui já não tem aquele mais facilidade, né? Mas vocês sabem que aqui é a base, o corpo e o topo, ou ápice. Aqui a taxa de natalidade, se vocês observarem com a última, já caiu bastante. Na última chegava, tipo,
quase 8%, aqui está 2,5%. O número de adultos é relativamente grande, não tanto assim. E o número de idosos aqui, ó, vocês veem que tá bem menor, ó. De 90 anos pra cima, não tem quase ninguém, ó. Agora a gente já pode passar a analisar algumas outras pirâmides, né? Pirâmide etária no Brasil. No ano de 2010, esse aqui é uma projeção de como seria a pirâmide etária no ano de 2060. Pirâmide etária é legal por isso, a gente consegue fazer previsão para saber se a taxa de natalidade vai cair, vai aumentar, se vai ter bastante adultos, poucos adultos. Isso é legal de uma pirâmide etária. No ano de 2010, a natalidade relativamente pequena, o corpo, que são os adultos que trabalham e geram renda para o país, grandezinho, e o número de idosos bem menor. É bem parecido com o do estado de Goiás. Por quê? Porque são no mesmo é uma pirâmide no mesmo país. A única diferença é que o daqui está representando os estados e o daqui está representando o Brasil. Mas observando bastante essa pirâmide aqui e a projeção dela para o ano de 2060, vocês vão ver uma grande diferença. No ano de 2060, qual que é a previsão? A taxa de natalidade diminuir ainda mais. Aqui, o número de adultos, não tem tanto adulto trabalhando e gerando renda, e o número de idosos bem maior. Por quê? Aqui, o número de idosos era pouquinho, ó. De 90 anos para cima, não tinha quase ninguém no ano de 2010. Já no ano de 2060, tem bastante adultos. Por que isso acontece? Porque as pessoas que eram adultos no ano de 2010 trabalhavam e geravam renda para o país, elas foram envelhecendo. À medida que elas foram envelhecendo, elas subiram e foram participar, foram fazer parte do ápice, do topo. Então, a projeção é o quê? Número de natalidade menor, população adulta, população economicamente ativa, mais ou menos, e um alto número de idosos. E o que acontece com isso é que o grande número de idosos representa grande preocupação com a previdência social. Por isso que atualmente, ainda mais uns 2 anos atrás, vocês têm ouvido bastante falar em reforma da Previdência, porque vai ter uma quebra que tem que fazer reforma, porque daqui a alguns anos a grande população do Brasil será de idosos. É exatamente por isso. Eles fazem uma análise, uma projeção e começam, desde agora, a procurar políticas públicas para evitar que o sistema previdenciário entre em colapso. Por isso, as pirâmides etárias ajudam exatamente nisso. Então, recapitulando tudo que foi dito, né? A pirâmide etária de 2010 indica uma alta taxa de natalidade, visto que sua base é larga. Já na projeção para 2060, o cenário muda. A base estreita-se, indicando redução no número de nascimentos. É possível perceber também que a população jovem e adulta, a população economicamente ativa, a PEA, é maior no ano de 2010, estreitando-se na projeção de 2060. Isso se deve ao fato de que, futuramente, a tendência será reduzir cada vez mais a taxa de natalidade e, consequentemente, diminuir a população economicamente ativa. Como que é feita a redução dessa taxa de natalidade? Os avós de vocês tiveram o quê? 8 filhos, 12 filhos. Os pais de vocês devem que tiveram o quê? Uns 4, uns 3 filhos. E hoje, atualmente, tem pessoas que simplesmente optam por não ter filho. E é uma escolha de cada um. E também tiveram bastante mais acesso ao método contraceptivos e as mulheres também começaram a ser inseridas no mercado de trabalho. Então, tudo isso vai fazendo, e bastante informações, e tudo isso vai fazendo com que a taxa de natalidade reduza cada vez mais. Uma expressiva mudança também ocorre no topo das pirâmides, em 2010. O número de idosos no Brasil é bem reduzido, o que possibilita dizer que a expectativa de vida era baixa. Logo, o acesso à saúde era precário e havia uma má qualidade de vida.
Já na projeção para o ano de 2060, o topo alonga-se, demonstrando um aumento na expectativa de vida dos brasileiros, indicando melhoria na saúde, acesso a medicamentos e melhores hábitos de vida. Outra análise que é possível fazer é que as mulheres vivem mais no Brasil, independente do ano, visto que, culturalmente, as mulheres se cuidam mais da saúde e envolvem-se menos em situações de conflitos que geram óbitos. As mulheres vão sempre mais ao médico, se preocupam, se vê algo estranho, elas vão procurar saber. Os homens têm sempre a tendência de ir deixando. E quando acabam por procurar um recurso, ver o que aconteceu, talvez já nem exista mais esse recurso, então é por isso. Próximo tópico: características das pirâmides etárias dos países desenvolvidos. O que significa falar que um país ele é desenvolvido? Os Estados Unidos, ele é um país desenvolvido. Japão, França, Europa, Suécia, o que eles têm que os demais não têm? Eles têm uma alta taxa de educação, produto interno bruto deles, o PIB é alto, condições melhores de saúde. Isso vai fazer com que ele se torne um país desenvolvido. Tem indústrias também. Observando, então, assim, qual que é a diferença entre uma pirâmide de um país desenvolvido, subdesenvolvido e emergente? Só por passar que vocês conseguem perceber a grande diferença, né? Desenvolvido, subdesenvolvidos e emergentes. Características da pirâmide de um país desenvolvido são o quê? A taxa de natalidade é muito baixa. Vocês podem perceber aqui, ó, 2,6 a taxa de natalidade e masculino 2,7. Essas pirâmides que eu vou apresentar para vocês, elas têm um design um pouco diferente das anteriores, porque as idades estão do lado esquerdo e antes costumava ficar no centro. Tem alguma diferença e tal? Não, é só prestar atenção na hora de interpretar, porque a população masculina continua do lado esquerdo, a feminina do lado direito e a população aqui embaixo. Só prestar atenção na questão da idade aqui. A taxa de natalidade e mortalidade são baixas, a base estreita, o número de jovens é bem menor comparado aos anteriores, e o topo ele é largo, por quê? Indica a maior proporção do número de idosos. Países subdesenvolvidos, geralmente situados na América Latina, na Ásia e na Oceania. É bem diferente, né? As duas pirâmides. Só de observar aqui vocês conseguem perceber. Que dados conseguimos observando, né? Alta taxa de natalidade aqui, ó, quase batendo no 8%, 7,3 e 7%, porque eles não fizeram política de controle populacional. O pessoal não tem, acesso a métodos contraceptivos, muitas informações. Então, a taxa de natalidade também é grande. Por quê? Porque também morre muita gente, porque não tem muito acesso à saúde. Bases largas indicando grande quantidade de jovens e topo estreito, que indica menor percentual de idosos. Lembra que eu falei que o topo muito largo era alto gasto com saúde, previdência e tal? Mas vocês queriam... Então, assim, você pensa aqui, o daqui tem um topo largo, é ótimo. Nem tanto, por quê? Porque mostra que o país subdesenvolvido, ele não tem muita condição de saúde, ele não tem um alto nível de saúde, então por isso a população não chega até aos 85 anos, 90, os que chegam são extremamente poucas pessoas. Países emergentes, que é o caso do Brasil. Taxa de natalidade 3,6, 2,4, boa. População economicamente ativa, que fica no corpo da pirâmide, boa, e o topo, né, que é o ápice, é a população idosa. Você me pergunta, observando essas três, qual delas você pode falar que é a melhor?
A do país emergente está numa excelente fase para o crescimento do país, pois 65% é a população economicamente ativa. Esta fase recebe o nome de bônus ou janela demográfica, o que significa que grande parte da população brasileira é adulto, então eles podem trabalhar, gerar renda para o país, pegar essa renda e investir em educação, cultura, trabalho. A melhor fase que um país tem para crescer é essa aqui. E o que aconteceu no caso do Brasil? Ele está passando por essa fase, só que a gente vem de crise. A gente vem crise, 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 uma atrás da outra. Então, a fase que o Brasil tinha para crescer, ele está passando por uma crise. Não significa também, por estar numa fase de país emergente, sempre vai continuar. Porque nós, brasileiros, estamos nessa fase. A gente devia estar o quê? Crescendo, crescendo e crescendo. Para que quando chegasse na outra fase, que eu mostrei anteriormente para vocês, não desse ruim. Mas como estamos em crise, 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 com o passar dos anos, essa população, 65% da população brasileira era a população adulta, ela vai se tornar idosa. Então, o que o Brasil vai ter? Um topo, um ápice altamente largo. E aqui um pouco menor, que é a população economicamente ativa. Aí que vai ser o quê? Vai ser complicado pro... Aí o que vai acabar acontecendo? Vai ficar ainda mais complicado pro nosso lado. Porque quando tínhamos a oportunidade de estar crescendo, nós estamos passando por mais uma crise. Transição demográfica são oscilações das taxas de crescimento e variações populacionais. Então, esse aqui é um gráfico, né, que representa as fases das variações populacionais. Assim que observa um gráfico, o que vocês fazem? Legenda. Título e legenda. Então, aqui o azul é a taxa de natalidade, o vermelho é a taxa de mortalidade. O que significa isso? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. No primeiro estágio, que é a fase 1, a natalidade e a mortalidade são elevadas, que contribuem para um tímido, quase nulo crescimento demográfico. A população, ela não cresce muito, ó. À medida que ela cresce e morre, não tem aquele salto muito grande. Já na fase 2, o segundo estágio, rápido decrescimento das taxas de mortalidade. A taxa de mortalidade cai, ó. Enquanto as taxas de natalidade demoram a cair. Graças a isso, nesse período, o crescimento populacional é acelerado, ou seja, a população cresce na fase 2, porque a taxa de mortalidade cai e a natalidade demora a cair. Fase 3. Terceiro estágio, demarca o desenvolvimento urbano, a difusão de métodos contraceptivos e a queda das taxas de natalidade, que se relacionam, sobretudo, à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Com isso, a fecundidade diminui e o crescimento demográfico se mantém em um nível moderado, que acontece na fase 3. Isso aqui é ao longo do tempo, tá? Não se esqueçam que é ao longo do tempo. Fase 4. O quarto estágio, observa-se um regime demográfico considerado moderno, com baixas taxas de natalidade e de mortalidade, com um crescimento demográfico próximo a zero. É o atual período da maioria dos países desenvolvidos da atualidade. Que é que os países fazem o quê? Eles começam a tentar incentivar a população a ter filhos. Isso poderia ser resolvido de uma outra forma, já que a população atual do país não estão produzindo tanto filho como antigamente. Poderia, como que se resolveria? Com migrantes. Porque alguns países não querem receber tantos migrantes. Não querem, entre aspas, mas acho que acaba sendo isso, misturar a população, quer que a população seja única. Então, acaba acontecendo isso. Parte 5, setores econômicos. As populações que eu falei, né, pessoa economicamente ativa, elas são distribuídas nesses setores. Então, vamos descobrir o que são os setores, em quais setores elas estão distribuídos. O conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva ou população economicamente ativa. Eles são distribuídos nos 3 setores da economia. Esses são o setor primário, secundário e terciário. Esse aí é o primeiro setor. Esse ramo de atividade produtiva está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e ao extrativismo vegetal e animal e o mineral. Esse cara está praticando o quê? O extrativismo. Ele está tirando
o látex da seringueira para produzir borracha. Então, ele é a atividade do primeiro setor. Esse segundo aqui representa o setor secundário. Atua no sistema industrial, atua nas indústrias. Enquadramento à produção de máquinas e equipamentos, produções de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse caso, o setor em questão atua no processamento de produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Ou seja, o moço estava... Esse aqui é o primeiro setor, o extrativismo. Ele retira o látex da seringueira, manda esse látex para a indústria vai fazer essa transformação, então a indústria sempre vai ser o segundo setor. E o próximo é o que eu tenho. O setor terciário está diretamente ligado à prestação de serviços. Nesses estão advogados, profissionais em geral. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista. Então, para vocês não decorarem, facilitar o entendimento de vocês. O primeiro setor, ele vai ser agricultura, pecuário e extrativismo, sendo esse extrativismo vegetal, animal ou mineral. O segundo setor, a indústria. E o terceiro, a prestação de serviço. Lojas, comércios, professores, faxineiro, tudo isso vai ser enquadrado no terceiro setor. Então, espero que tenham gostado. Então, por aqui terminamos mais uma videoaula. Espero que tenham gostado.